Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Cosmetocast, o podcast de cosmetologia. E hoje vai ser uma pergunta muito legal. O ácido tioglicólico pode ser usado para estrias vermelhas? Essa é uma pergunta muito comum, muito frequente que eu tenho recebido. E a ideia desse podcast é justamente trazer essa resposta. Muito bem, primeiro a gente precisa entender o que é uma estria e depois qual é a ação do ácido tioglicólico. Tá? A estria tem vários conceitos, mas basicamente ela é caracterizada por um estiramento da pele devido a uma tração. Essa tração pode ser mecânica, pode ser uma fragilidade química, por exemplo, provocada pelo uso de corticosteroides potentes de uso tópico a longo prazo. O estriamento também pode ser ocasionado por uso de corticosteroides via oral por um longo período de tempo. Então, caracteriza por essa fragilidade da pele devido a uma tração, levando a uma fragmentação do colágeno, uma fragmentação da matriz extracelular. Após esse estiramento, caracteriza-se um processo inflamatório. Então, no local vem dor, calor, rubor e edema. E esse rubor, ele caracteriza pela coloração avermelhado. Por isso que as estrias rublas ou as vermelhas, elas são mais recentes, são mais frequentes no início do estiramento, aonde o processo inflamatório se instala devido a esse rompimento das fibras da matriz extracelular. Primeiro elas ficam vermelhas, à medida que essa inflamação vai cessando, à medida que essa inflamação vai diminuindo, e no local aonde foram rompidas essas fibras, há deposição de novas fibras, porém no formato de fibrose e atrofiando essa lesão. Os fibroblastos, ao depositarem o colágeno novo nesse local do estiramento, esses fibroblastos se transmutam, se transformam em miofibroblastos que geram tração, resistência a esse local do estiramento. E essa resistência acaba arqueando esse tecido para dentro. Por isso que as estrias são chamadas atróficas, de atrofia. É um processo fisiológico, natural e normal da nossa matriz extracelular. Devido a esse arqueamento e a formação dessa fibrose, a característica avermelhada vai se perdendo, ela vai ficando com uma característica mais esbranquiçada, mais pálida. Então, formam-se as estrias albans ou albicans, né? As brancas, são caracterizadas por um tempo maior de cicatrização. Então, começam vermelhas e depois migram para as brancas. E aí vem a confusão. Se elas são vermelhas, é sinal que tem rompimento de vasos sanguíneos? A resposta é não. Não há rompimento de vasos sanguíneos, senão elas ficariam roxinhas e não vermelhinhas. O vermelho está relacionado ao edema, à inflamação formada no local. Por que o ácido tioglicólico, então, não é uma boa alternativa? Porque ele é um agente quelante de íons ferro. Os íons ferro são originados a partir da hemoglobina, que aí sim está presente dentro da corrente sanguínea. Então, quando há extravasamento de hemácias da corrente sanguínea, como por exemplo em olheiras, em acnes, em foliculite, em rompimento de vasos, por exemplo, aí sim o ácido tioglicólico é uma boa alternativa, porque ele é um agente quelante de íons ferro. Então, o ácido tioglicólico não é uma boa alternativa para tratamento de estrias vermelhas, mas outro ácido pode ser utilizado, e aí sim
com bons resultados, principalmente nas estrias vermelhas, aquelas que foram formadas recentemente. Por exemplo, o ácido retinóico. O ácido retinóico é uma excelente alternativa para o tratamento de estrias. Por quê? Porque ele age diretamente na matriz extracelular. Ele coordena a síntese de uma matriz extracelular nova através do estímulo direto ao fibroblasto. Então, ele tem uma ação direta na matriz. Quando nós aplicamos sobre a estria o ácido retinóico concentrado, ele causa a formação de uma nova inflamação e essa inflamação vai desencadear a formação de mais colágeno sobre essa estria atrofiada. E esse colágeno sendo formado, depositado nesse local, vai empurrar essa atrofia para uma posição normotrófica. Então, o tratamento químico das estrias se dá com ácido retinóico. E aí você melhora o relevo das estrias. Professor, se eu passar a mão, eu sinto a estria? Sim, você vai sentir a estria. A gente não consegue desaparecer com ela. Mas o fato dela não ser mais atrófica e ela ficar normotrófica, o reflexo da luz é menor. Então, o visual, o aspecto da estria melhora consideravelmente. Então, quando você pensar em estrias e em peelings, é o ácido retinóico e não o ácido tioglicólico. Valeu, pessoal. Um abraço.